Boa tarde, gente. Hoje a gente dá início à parte final do curso, falando de demonstrações. A gente tem a aula 12, aula 13, aula 14 e aula 15. São essas aulas que faltam, que a gente vai ver sobre essas duas, né? Essa e a próxima sobre alguns tipos de demonstração que a gente trata. Depois a gente vê indução matemática, que também é um tipo de demonstração. A gente tem uma aula para tratar separadamente. E depois a relação de ocorrência, que tem uma relação muito forte com indução. E acaba o curso. Claro que entre essas aulas a gente vai ter aula também de exercícios, né? E falando sobre isso, eu postei já a lista 9, e essa lista 9 já tem todo o conteúdo até o final. Então não vou postar mais nenhuma lista e provavelmente não vou postar mais nenhum exercício de revisão. Até porque eu juntei vários exercícios de revisão que eu já tinha, juntei nessa única lista aí. E vocês vão poder ver, inclusive, que ela está bem grande, são 20... Na verdade, na prática, são mais de 30 questões que tem lá, porque, se não me engano, na número 1 ou na número 2 tem da letra A até a letra D, alguma coisa do tipo, e tem 24 questões ao total, né? Mas essa aí tem alguns itens dentro dela, então aumenta um pouco aí. Ela não está na ordem exatamente que está aqui as aulas, tá? Então você pode ter a questão número 1, que é sobre indução, que ainda vou falar mais à frente, mas a questão, sei lá, 10 pode ser dessa aula de hoje. Então a ordem não está de acordo com as aulas, mas vocês vão ver que as questões que são sobre indução você vai entender. E acho que não são que se referem a essas duas aulas de hoje, a próxima, vocês também vão entender se se vocês conseguem fazer ou não com isso que eu estou falando aqui. Isso, na de lógica eram bastante exercícios também, né? Então vocês estão acostumados a isso. Mas o bom é que, assim, o bom, né? Sei lá. Mas enfim, em compensação, vocês têm essas 30 questões que são para 4 aulas, né? Então tá mais ou menos coerente. Nessas aulas de exercício, o meu intuito vai ser fazer essas listas, né? Igual eu fiz na aula passada, peguei a lista e fui fazendo questão por questão. Eu quero fazer a mesma coisa com essa lista aí, mas até chegar a essas aulas eu recomendo que vocês estudem, né? Tentem fazer e tal. Para ficar melhor, inclusive, nessas aulas de exercício, para a gente conversar uma vez que vocês já entenderam, já viram, já tentaram fazer, tá? Isso aí, só com essa aula de hoje não tem como fazer tudo que está na lista, não. A não ser que você já conheça indução, relação de recorrência, aí sim. Mas não dá para fazer tudo, não, tá? É isso aí, vai com calma que você vai conseguindo aos poucos. É legal? Então vamos lá. Essa primeira aula, né, tá a parte 1, porque tem a parte 2 que trata alguns outros casos aí, tipos de demonstração. Então, o que a gente vai ver hoje, tá? A gente vai ver o conceito de axioma, proposição, teorema, lema e corolário. São nomes, né? São nomes que a gente usa bastante quando a gente quer se referir a alguma propriedade, tá? E a gente vai tentar entender o que cada coisa significa, beleza? Isso daqui é importante não só para esse curso, né? Mas em vários textos que vocês forem ler, vocês vão encontrar isso, né? Tal resultado é chamado de uma proposição, mas algum outro é chamado de teorema, o outro é lema, corolário, enfim. É importante que vocês saibam diferenciar as coisas, apesar de que existe um pouco de subjetividade ainda em relação a esses nomes, tá? E a gente vai entender um porquê disso. E claro, o intuito não é só saber o nome das coisas, mas é de fato fazer demonstração. E a gente vai ver como é que se faz uma demonstração. Que aí a gente tem o tipo de demonstração. Um tipo é esse, demonstrações diretas, né, do tipo direto. Demonstrações por contrapositiva, a gente também vai ver isso. E na próxima aula, a gente vai ver outros dois tipos de demonstração que existem, tá? Então, o meu intuito nessa aula de hoje é falar de demonstração direta e de demonstração por contrapositiva. Outros dois tipos a gente vai ver na próxima aula. É claro, se der tempo. Se não der tempo, só vou falar disso daqui e a contrapositiva vai ficar para a próxima aula também. Beleza? Mas, enfim, vamos lá.
o que é uma demonstração, né? Para tentar entender isso de demonstrar, né? A gente tem que tentar entender o que a gente quer demonstrar, né? Então, o que geralmente a gente quer demonstrar é uma proposição, tá? Então, o que é uma proposição? Proposição é uma sentença que ela pode ser validada ou não. Ah, nunca vi esse teorema, não. Depois eu vou dar uma olhada. Na verdade, tem um teorema que ele é muito bom. Você lembra, amor, que você me falou um negócio de... eu quero anotar esse negócio. Enfim, ela não vai lembrar. Mas foi Nayana que me mostrou. É, Teorema? um teorema do... Pô, esqueci do que era, mas era de uma coisa muito engraçada, assim. Tá, mas enfim, existem vários assim, né? Do macaco infinito. Não, não sei se é macaco infinito. Tá, enfim, mas tem vários mesmo assim, tá bom? Mas beleza, a gente tem uma proposição que o que, que é isso? Ela é uma sentença, ou seja, é um enunciado que a gente tem em mãos e você quer verificar a validade dele, tá? Ou a veracidade, caso seja enunciado e não um argumento. Mas a gente vai entender isso melhor mais para frente, tá? Então, uma demonstração é uma sequência de argumentos formais que validam a proposição, tá? Então, você vai ter aqui meios de você argumentar a veracidade da proposição apresentada. Isso é a demonstração, beleza? O objeto básico de uma demonstração é uma proposição, beleza? Então, você tendo esse objeto, essa proposição, é nele que você vai trabalhar para verificar que realmente é verdadeiro aquele enunciado, tá bom? A gente tem algumas proposições especiais, tá? Uma delas é a que a gente chama de axioma. Axioma também pode ser chamado de postulado. Isso é uma proposição, é uma propriedade, sim, que ela é verdadeira, porém ela não é demonstrada, tá? Ela é verdade absoluta dentro de um certo contexto que você estiver trabalhando, beleza? Ela é importante porque isso eu já comentei um pouquinho no início do curso, em aulas anteriores, eu fui pincelando isso, né? A gente usa muito ela como base para provar qualquer outra coisa que existe, tá? Eu vou recomendar para vocês um material para vocês lerem sobre esses assuntos de axioma e quais são os axiomas fundamentais que a gente trabalha, que a gente tem que trabalhar para conseguir provar qualquer outra coisa que existe na matemática. Tem alguns materiais que são muito bons falando sobre isso, tá? Que inclusive a gente entra um pouco no estudo mais aprofundado de lógica. Então, quem estuda a lógica faz pesquisa em lógica, tenta tratar muito sobre isso, sobre axiomas, quais são as regras fundamentais que existem e com elas, sim, qualquer coisa pode ser demonstrável, tá? Isso daí a gente acabou vendo lá atrás, o Eric. A gente pode ver alguma aula de exercício, mas retornando, inclusive, eu comentei, o Matheus é dessa turma, não é da turma B1, né? Não foi dessa turma então. Mas na outra turma tem um garoto que ele perguntou isso algumas vezes para mim e eu respondi a ele durante essas aulas que a gente teve mais atrás. Se você lembrar sobre racionalização, aliás, sobre números racionais, né? Você consegue ter uma transformação de uma dízima periódica em uma fração, certo? É nessa transformação que você consegue provar isso que você está querendo, tá? Você pode tentar retornar no vídeo dessa turma B1, em que eu falo sobre os números racionais, tá? Então você volta lá, que em algum momento da aula eu comento sobre isso, porque ele me pergunta isso daí também. Mas se não, se você não encontrar alguma aula de exercício, eu posso fazer melhor, explicar melhor, tá? Axioma tem a ver com o conceito primitivo? Tem a ver. Então, quando a gente fala em primitivo, Gabriel, a gente está se referindo à definição, certo? É um conceito que ele não precisa ter uma explicação da sua definição. E aí eu apresentei primitivas, ponto, reta, conjunto é um conceito primitivo, né? Pertencer, né? A inclusão também, né? Ela tem isso de ser primitiva, mas
O conceito primitivo, de novo, se refere à definição, não à propriedade. São coisas diferentes, entendeu? Mas tem uma analogia, sim. O axioma, então, é uma verdade que não é uma definição, mas é uma propriedade, entendeu? É uma propriedade que não precisa ser demonstrada, ela não é demonstrável. E a gente tem alguns exemplos. Existem os axiomas de Euclides, por exemplo, né, que são a base de toda a geometria euclidiana. Então, veja, ela é uma verdade absoluta dentro de algum contexto. Então, dentro da geometria euclidiana, você tem esses conceitos aí, e você tem esses axiomas. Mas é claro, se você sair da geometria euclidiana, então você já não tem a veracidade dessas propriedades. Tá? E aí, por exemplo, se você tem duas retas paralelas, você sabe que elas nunca se encontram. Na geometria euclidiana. Isso é um axioma. Mas se você sai da geometria euclidiana, elas podem se encontrar. Enfim, é só um exemplo de axioma aí. Tá? Então, é uma verdade inquestionável, que é o ponto de partida, então, para deduzir e inferir outras verdades. Então, claro que dependente da uma teoria que você estiver considerando. Beleza? Bom, a gente tem também o conceito de teorema, tá? Então, beleza. O axioma é uma proposição especial. Agora, a gente tem algumas outras proposições que são essas que a gente chama de teorema, tá? Então, teorema, ela é uma proposição que, sim, ela pode ser validada através de uma demonstração. E essa demonstração, já sei. Essa demonstração, ela é feita por meio de utilização de pré-requisito, de base, na verdade, de conhecimento prévio, axiomas que você conheça, ou outros teoremas que já foram provados anteriormente. Tá? São conceitos que aqui eu estou falando bem por alto, né? Não estou falando na prática como isso é feito, mas isso a gente vai ver aos poucos, e inclusive em outros cursos. Se vocês tiverem interesse, inclusive, eu desejo muito que vocês tenham interesse em estudar mais aprofundado isso daqui, por exemplo, em teoria dos grafos. Então, teoria dos grafos é uma disciplina que a gente vê demonstrações do início ao fim. E lá, o que a gente faz é trabalhar com teoremas, é utilizar um teorema dentro do outro teorema e com isso gerar um outro resultado, enfim. É um mundo de coisas que a gente vê como a aplicação dessas aulas que a gente está vendo aqui agora, tá? Inclusive, então, anotem essa disciplina aí, por favor, e queiram estudar essa disciplina que é muito bom, tá? Enfim, e vamos ver melhor o que é um teorema, né? Esse teorema, na verdade, é uma proposição que é composta de duas partes, tá? Existe uma hipótese e existe uma tese, beleza? Então, o que é a hipótese que compõe o teorema, né? É uma informação que ela está presente no teorema e são assumidas como verdadeiras, ou seja, são as causas que a gente tem, tá? E a tese é o que a gente quer validar, é o que você quer verificar a sua veracidade, e você vai utilizar para isso as hipóteses presentes no teorema e outros argumentos formais também que são previamente conhecidos, beleza? Então, o teorema é essa expressão aqui, simples assim, é uma implicação. A implicação, aí a gente retorna ao que a gente sabe da aula 2, aula 1, né? Você pode escrever de várias formas, né? Isso entrando também em lógica quantificada, né? A gente consegue escrever uma implicação sem ter aparecendo ali exatamente um se e um então, né? Então, por exemplo, quando eu falo todo aluno da UF é inteligente, certo? É uma informação que eu estou passando, né? Mas vocês lembram que isso pode ser escrito como uma implicação, certo? Se a variável é aluna da UF, então ela tem a propriedade de ser inteligente. Lembram que é assim que a gente representa, que a gente simboliza? Enfim, é só para mostrar como as coisas se relacionam, como uma escrita de uma propriedade
muitas das vezes ela nem está sendo escrita por meio da implicação, mas realmente ali tem uma implicação. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver alguns teoremas que não vão estar mostrando tão claramente qual é a hipótese e qual é a tese. E você que vai ter esse trabalho de entender o que é cada propriedade distinta e o que é a hipótese e o que é tese. Para aí sim você ter essa expressão melhor classificada aí. Beleza? Beleza, entendido então o que é um teorema, né? Vamos ver o que é um lema e um corolário. São conceitos que a gente estuda também, que na verdade são tipos especiais de proposições. Beleza? Então, o lema é o seguinte: ele é uma proposição, ou seja, é uma expressão que você tem ali uma implicação aparecendo também, tá? Sendo que ela é utilizada como uma ferramenta. Beleza? Ela é um resultado que você está utilizando, que você está provando ali naquele momento, mas que ele vai ser útil um pouco mais à frente para você demonstrar alguma coisa maior. Entenderam essa ideia? Você tem um teorema. Você tem uma proposição e para você provar essa proposição, muitas das vezes no meio dela, você precisa usar algum resultado anterior, que já foi provado anteriormente. Esse resultado anterior, que já foi provado anteriormente, é o que a gente chama ele de um lema para aquela proposição ali atual. Entendeu? Fala, Gabriel. É como se eu construísse uma ferramenta para construir algo maior? Uhum, isso mesmo. Tá? Fala, Eric. Esse lema, então, ele só passa a ser lema quando é usado por outra proposição? Isso mesmo. Isso mesmo. E aí entra um pouco de subjetividade. Porque dependendo da aplicação, você não vai utilizar ele depois. Então aquilo ali é uma simples proposição ou teorema mesmo. Mas caso ele venha a ser utilizado depois, aí você já pode mudar o nome dele. Não é mais um teorema, uma proposição, mas é um lema. Entendeu? Eu vou ler melhor esse teorema que você está falando aí, que eu não conheço não. É que é bem simples, é que tipo, tem a bola cabeluda, aí tu vai tentar pentear ela. Nos polos não vai ficar uniforme. Aí ele mostra que se tu tentar pentear uma rosca cabeluda, fica certinho. É só isso o teorema. Os pelos ficam todos do mesmo sentido, só que se for de uma esfera, vai ficar tudo pontudo. Quando eles se encontrarem, vai ficar pontiagudo. Se for uma rosca, fica tudo virado no mesmo sentido. Pode ser que seja um lema assim. Pode ser que seja importante para alguma outra coisa. Não tem problema. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver agora que é um corolário. É o seguinte. Também é uma preposição, tá? Tanto isso de falar lema, corolário, teorema, são tipos de proposição, tá? A diferença é como você vai utilizar. E aí o corolário é uma consequência. Ou seja, você provou alguma coisa, tá? Você tem um teorema. Pode ser que com ele você consiga juntar com alguma outra coisa e formar uma outra proposição. Uma consequência imediata. Imediata é bem entre aspas, porque também entra a subjetividade grande aí. O que é imediato para mim não necessariamente é imediato para você. Tá? Mas, ainda assim, existe no seu contexto alguma consequência que você está provando? Aqui a gente vai ver um exemplo de um corolário. Mas se existe, você chama essa proposição de corolário. Geralmente não é algo que requer muito trabalho para ser argumentado. Porque é só, e esse só entra um pouco de subjetividade também, mas é mais ou menos você alterar uma pouca coisa na sua escrita ou juntar o resultado anterior com mais alguma qualquer coisinha e aí você tem esse novo resultado, que é o que a gente chama de corolário. O que talvez seja a pergunta do Gabriel é você, talvez, uma coisa que é normal a gente se perguntar é o seguinte, mas se eu falei que lema é algo que é utilizado depois, e eu estou falando que o corolário
é uma consequência de um teorema, por que então que aquilo que eu chamei foi teorema? Por que não foi um lema para esse resultado atual? Entenderam? Era a sua pergunta, Gabriel? Não. Não, então tá. Então já você pergunta. Pera aí, rapidinho. Só para não perder o fio da meada aqui. Mas entenderam o que eu falei? Ó, lema é algo que está aqui, você provou. Com ele, você consegue, de alguma forma, utilizar no outro resultado que está aqui. Esse resultado é o mais bombado, é o teorema. Isso aqui é o lema, tá? Porém, uma consequência do teorema é um corolário. É um corolário. Então, por que na verdade, isso aqui é um teorema? Por que eu não posso chamar isso aqui de lema para isso daqui ser um teorema? Entenderam o que eu estou falando? Sim. É porque o desenvolvimento é mais longo, né? Você tem que ter um pouco mais de raciocínio, você demora mais para desenvolver. Isso. Então, na verdade, é o seguinte, teorema, ele aparece como sendo o principal resultado que tem ali do que você está lendo, entendeu? Se você está lendo um artigo, geralmente os teoremas são os resultados mais impactantes. São os principais resultados daquela sessão ou daquele trabalho, entendeu? Enquanto lema é interessante também, mas é auxiliar. Um corolário é interessante também, mas é uma consequência de algo maior. Entenderam? Então, aqui eu estou dando, na verdade, dicas, inclusive do que a gente faz em pesquisa. Então, nas pesquisas, o que a gente faz são artigos científicos. E nesses artigos, a gente encontra resultados novos e escreve sobre eles. Escrever sobre eles é demonstrá-los. É fazer isso que eu estou ensinando para vocês aqui. E aí a gente tem que saber diferenciar as coisas. Inclusive para vender o peixe, dizer que aquilo é relevante. Então é importante que vocês saibam essas coisas aí. Entendeu? Agora pode perguntar aí. O Gabriel tinha levantado, baixou, depois levantou. É porque quando fala ele baixa sozinho. Ah, tá. Eu queria Fala aí. saber, tipo assim, o corolário seria, tipo, eu provar que um número par mais um vai dar sempre um número ímpar. Aí eu posso, com isso, eu sei que o número ímpar mais um vai dar sempre um número par. Isso pode ser um corolário? A gente vai ver um exemplo aqui que vai ter isso. Tá, beleza. Tá bom. Na verdade, isso é definição. Tá bom. Mas fala, Eric. Um corolário seria tipo então uma conclusão menor de uma conclusão grandona? Mas não necessariamente tão direto assim. Não precisa ser evidentemente tão direto. Olha só, vamos ver aqui um exemplo. Olha esse teorema. Estou chamando isso de teorema, mas na verdade é uma proposição, tá? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Isso daqui eu não vou provar, porque é algo de geometria, mas é algo que é demonstrável, não é um axioma. A gente mostra isso utilizando aquelas coisas de Tales, teorema de Tales, né? Teorema de Tales, sabendo a informação do ângulo completo ser 360 graus, e aquelas propriedades, alterno interno, alterno externo, oposto pelo vértice, não sei o que lá, a gente consegue provar isso aqui, tá? Não é o ponto aqui fazer vocês demonstrarem esse resultado. Mas olha só, qual seria um corolário que a gente poderia tirar desse teorema que eu acabei de escrever aqui? Um corolário que poderia ser é esse daqui, ó. Em um triângulo equilátero, os ângulos internos valem 60 graus. Concordam que esse resultado aqui, ele é uma consequência desse resultado que está aqui? Porque, olha só, vejam, aqui está falando de ângulos internos de um triângulo arbitrário, certo? É um triângulo qualquer. Então, você sabe, a soma é 180. Tá bom. Agora, olha só, em um triângulo equilátero, então veja, se você está olhando um triângulo que ele é equilátero, então cada ângulo dele vale 60 graus, certo? Agora, olha só, veja que aqui um primeiro ponto, antes da gente realmente enxergar que isso é uma consequência. Lembra que eu falei que proposição é uma implicação? Tem uma hipótese e tem uma tese? Aqui não tem isso claramente escrito. Se tal coisa acontece, então outra coisa acontece. Não tem, mas veja que vocês
lembrando da lógica que vocês conhecem quantificada, você consegue enxergar essa implicação aparecendo. Se você tem um triângulo equilátero, então os ângulos do triângulo equilátero valem 60 graus. Veja, você reescreve o seu enunciado para ficar mais evidente qual é a hipótese e qual é a tese. Mas tudo bem. Agora, por que isso aqui realmente é um corolário disso? Alguém quer falar? Porque a soma dos 360 dá 180? Não. Fala. Não, era um outro negócio que eu tava pensando. Uhum. Ninguém quer falar? Fala aí, pô, tô mastigando. Querem Polenguinho light? Polenguinho é muito bom, né? Muito bom. Comi hoje com torrada. Não gosto muito, não. Que isso, Lucas? Não sabe o que é bom. Que isso, professor? Então, Pô, olha só. bonzão, bonzão. Né? E o light é Qual igual foi ao a não light. pergunta, professor? Oi? Polenguinho é bonzão mesmo. Mas qual foi a pergunta? Sei Eu lá, eu perdi. esqueci qual era a pergunta. Ah, tá. Por que isso aqui realmente é um corolário desse teorema? É porque é um resultado direto? E aí? Por que é o resultado direto? Essa é a minha pergunta. Que se fazer o caminho ao contrário vai chegar naquele teorema. Hum, Se somar os ângulos do interno vai ver que ele tem 180. não. Porque não, para não. provar que vale 60, você tem que provar que a soma de todos vale 180. Porque eles são Não, mas equiláteros. isso já é provado anteriormente, né? Então, como você provou isso, é só você pegar e dividir os ângulos. Você sabe que eles são Aí equiláteros. que tá o lance. Você tem que fazer Esse uma coisa é o ponto. pequena. Esse que é o ponto. Olha só. A soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180. Então é isso que você já sabe. Agora você está olhando em um triângulo equilátero, ou seja, não estou falando de um triângulo qualquer, um triângulo que ele é equilátero. Agora, ser equilátero, o que você ganha com isso? Teoricamente, você não ganha nada em relação a isso por enquanto. O que você olha é o quê? É o que define um triângulo equilátero. Então, é manipulando isso daqui, você consegue concluir esse resultado juntando o resultado anterior com a manipulação disso daqui. E como seria isso? Um triângulo, você está olhando, ele é equilátero. O que define um triângulo equilátero? Define você ter os três lados, os três ângulos iguais. Se os três ângulos são iguais, quer dizer, então, você pode pegar a soma de todos os ângulos e você sabe, então, aqui que você vai usar o teorema. Pelo teorema anterior, a soma de todos os ângulos é 180 e dividir por 3, porque cada ângulo aí é igual ao outro. Então, por isso que você tem como resultado cada ângulo valendo 60. Veja como foi a utilização do teorema dentro desse resultado. Entenderam? É assim que a gente prova um corolário. É o teorema que você acabou de provar, ou acabou de ser dado a você, você consegue usar dentro dele para conseguir extrair alguma nova informação. Entenderam? Tá claro? Sim. Então, a gente tem algumas técnicas para provar. Nessa aula de hoje, a gente vai ver essas duas, pelo menos se der tempo. Essa é a meta. Direta e contrapositiva. Na próxima aula, a gente vai ver essas duas aqui. Por contradição e por casos. Vocês podem me perguntar, por que existem essas técnicas? Por que existem 4 técnicas? A resposta para isso é, bom, existem até mais do que 4. Não são somente essas 4. Existe uma outra que a gente nem vê aqui no curso, que é método probabilístico, que é usando probabilidade a gente consegue provar coisas. A indução matemática também é uma técnica de demonstração, que a gente vai ver um pouco depois. Então, vocês veem que é o seguinte, técnicas, né, é um leque, beleza? Você tem opções. Eu posso tentar demonstrar desse jeito,
Pode ser que tenha me dado pouco trabalho, beleza, consegui. Mas talvez utilizando a contrapositiva para provar o que eu quero, pode ser que eu tenha menos trabalho, pode ser que eu tenha mais trabalho. Técnica por contradição é lindo o que acontece aqui, mas muitas das vezes é mais complicado, ou muitas das vezes é mais simples, entenderam? Então você tem possibilidades. E aí, para saber, tem regra? Ou seja, se o enunciado for de algum jeito, então tem algum jeito certo que eu vou aplicar e vai ser mais fácil? A resposta para isso é não, não tem. É muito do que você já conhece, é do que você já estudou, você acaba conseguindo entender um jeito que eu poderia resolver mais facilmente. Entendeu? Mas não tem isso de dizer, se o enunciado estiver de tal forma, então vou aplicar contrapositivo, vou aplicar a contradição. Não tem, tá? Bom, indo então para a demonstração direta, tá? Uma demonstração direta, na verdade, é de uma implicação, e essa implicação é o que vocês sabem que é o teorema, né? O teorema, uma proposição de modo geral, ele tem a hipótese e ele tem a tese, P e tem o Q. Então, você quer conseguir provar que essa causa implica nessa consequência por meio de passos lógicos. O que é isso? São passos que, com essa hipótese, você talvez não consegue garantidamente vir para cá, dar um argumento e já vem para cá direto. Muitas das vezes, você tem que fazer passos menores, vir para cá, vir para cá, vir para cá, até chegar aqui. Isso daqui, pela transitividade, aí eu recordo o que foi lá na questão número 1 da prova, né? Se acontece isso tudo daqui, ou seja, P implica nisso, que implica nisso, e assim vai até Q, então você sabe que P implica em Q, e está aprovado o que você quer. É claro que eu vou fazer isso na prática, né? Mas a ideia geral é essa. E como é que a gente faz isso, então? A gente tem em mãos a hipótese, e é com a hipótese que a gente vai trabalhar e vai conseguir garantir a consequência que a gente quer. É com isso daqui. Então, a única coisa que você vai ter em mãos vai ser a hipótese, na demonstração direta. Então, é na hipótese que você vai juntar com alguma outra informação que está naquele contexto, por exemplo, é conseguir vir para cá, até chegar onde você quer. Caso a hipótese seja verdadeira, então você vai conseguir provar que a consequência também é verdadeira, tá? Então, em cada passo, né, daqui para vir para cá e assim por diante, o que a gente vai utilizar? Axiomas, teoremas anteriores. Esse seu conhecimento prévio é necessário para você conseguir avançar nos passos aí, beleza? Então, vamos aqui agora para os exemplos, né, para o que importa aqui, né? Claro, entender o conteúdo é importante, mas é interessante também, né? Vamos praticar. Inclusive, nas listas, vocês vão ter vários exercícios, como eu estava falando no início, né? A soma dos números pares é o número par. Isso é uma proposição. Só a efeito de curiosidade, né? Eu comentei de axioma, comentei de teorema, comentei de lema e comentei de corolário. Tudo isso, todos esses são tipos de proposições, tá? Muitas das vezes, nos artigos, a gente não escreve lema em alguns resultados, a gente não escreve ele como lema, não escreve como teorema, não escreve como corolário, mas escreve como proposição, tá? Proposição, para a gente, ele é exatamente como um teorema, só que ele tem um peso menor do que é o teorema, tá? Isso é o que é na prática. A proposição, ele é um resultado que a gente prova, ele é importante, mas não tal como um teorema. Um teorema, ele vai ter uma importância maior naquilo que você está escrevendo, entendeu? A transitividade a gente aplica em vários conceitos. Aqui não faz parte do curso, mas eu poderia falar com vocês em algum momento sobre relações. Aí você tem relações simétricas, transitivas, reflexivas, antissimétrica, enfim, tem vários termos que a gente usa em relações. A transitividade também aparece bastante, tá? Mas, enfim, voltando para o exemplo aqui.
A soma de números pares é um número par. Então, veja que aqui você tem hipótese e tem tese, mas não está isso explicitamente. Então, por isso que faz parte do curso vocês verem lógica proposicional, que é para quando você tem expressões que você tenha arbitrário em relação às variáveis, você consiga identificar cada componente e cada conectivo. Então, para isso que serve o estudo de expressões lógicas e conectivos em lógica quantificada. Então, um outro exemplo disso aqui seria, para quaisquer dois números naturais, a sua soma é sempre um número par, certo? Naturais pares, né? A sua soma é sempre um número par. Então, a gente poderia escrever isso de vários jeitos, né? E aí, você entendendo de fato o que é cada coisa, né? Você consegue identificar o que é hipótese e o que é tese. Essa proposição 1, ela não é um axioma, não, é uma proposição. É algo que a gente pode provar, tá? Então, a gente vai provar o seguinte, entendendo primeiro essa reescrita, vocês veem que, assim como eu mencionei no início do curso, né? Você tem um enunciado que não tão claramente está aparecendo ali os conectivos. E você escreve de um jeito que faça aparecer. E aí o que eu fiz foi isso, ó. Se A e B são números pares, e são números pares quaisquer arbitrários, mas são pares, então a soma deles é um número par. Com isso você entende de modo mais claro quem é a hipótese e quem é a tese. Beleza? Então a hipótese é você ter A e B números pares. A tese é que a soma deles também é um número par. Isso é uma proposição, não é um axioma, porque tem como a gente chegar nessa conclusão baseado nessa hipótese. Como a gente faz isso? É ter a clareza do que define o que está aqui. Qual é a propriedade em relação aos elementos? É ambos serem pares. Ser par satisfaz uma propriedade. Qual é a propriedade? É ser divisível por 2, e é a mesma coisa que você falar é de ter o 2 como um fator que compõe esse número, tanto A quanto B. É um 2 vezes alguma coisa, é um múltiplo de 2, né? Então, para a gente provar isso, a gente tem que trabalhar nisso que está aqui. Isso é demonstração direta. É você trabalhar na sua hipótese e, com isso, conseguir concluir a informação que está na tese, bem direto. Então, indo para a demonstração entender bem a definição de par, é isso que eu acabei de falar. É você saber que qualquer número par pode ser escrito como um 2 vezes k para qualquer k que você tome pertencente aos inteiros. Beleza? Então, qualquer número par pode ser escrito dessa forma. Veja que isso daqui causa uma generalidade, que é isso que se baseia a demonstração. É provar resultados por meios gerais. Você não vai provar resultados por meio de exemplos. Então, a observação aqui muito importante se eu quisesse provar isso daqui, e na minha demonstração apresentasse isso é verdadeiro, porque 2 mais 4 é igual a 6. Isso está errado. A soma está correta. A soma foi de dois números pares. O resultado é um número par. Isso quer dizer que essa proposição está correta? Não, não quer dizer, porque isso é somente um exemplo. Então, e tem infinitos pares de pares que você pode tomar para você ficar vendo que vai dar par. Então, por isso que exemplo não justifica a veracidade. Exemplo não prova a veracidade de um resultado. Ele só ajuda a ver que está fazendo sentido aquele enunciado, entendeu? Mas não prova. Por isso que você tem que conseguir argumentar que isso é verdadeiro de modo genérico, independente do valor par que você tome para ser o A e para ser o B. Então, com isso, sabendo que, primeiro, usando o conhecimento prévio de que você entende qual é a definição de um número par, então você vai utilizar aqui. Aí que está esse lance de você entender a definição, porque é ela que você vai aplicar. Então, o A é o que a gente chama de 2K' e o B é um 2K2', para K' e K2' sendo pertencente aos inteiros aí. Qualquer K', qualquer K2' serve. Você tem que saber, na verdade, é só escrever isso com bastante atenção. Porque se você tomasse A como 2K e B como 2K, você estaria dizendo que A é igual a B. Porque K você está usando a mesma letra. Então, por isso você tem que diferenciar. Porque são valores pares, né? O A e o B. Mas não necessariamente são iguais. São quaisquer valores. Tá, e aí, beleza. Você só quer saber
o que vale em relação à sua soma, sabendo que a hipótese é essa. Como é a soma? A soma de dois pares, A mais B, é o 2K' mais 2K duas linhas, e acabou. Isso daqui é o número par. Por quê? Porque você consegue escrever essa soma também como sendo um múltiplo de 2, colocando 2 em evidência, porque tem o 2 em cada fator dessa soma, do A com B. Então, acabou. Você consegue escrever essa soma como um número par, como se espera, porque atende à definição de ser um número par. É um múltiplo de 2. Então, acabou a sua demonstração. Então, você tem que A mais B é um número par. Fala, Eric. Não, então, é que eu tava com uma dúvida, porque tu ainda não tinha mostrado a demonstração, eu tava pensando que teria que ficar testando o tempo todo se A mais B ia dar um número par, porque os números são infinitos, né? Isso, por isso que não pode fazer isso. Então, aí com a demonstração já... A demonstração é para se aplicar a qualquer objeto que você tome que satisfaz a sua hipótese. Então, por isso que qualquer objeto tem que ser isso que o Gabriel colocou agora, ele tem que generalizar de alguma forma. Quando se prova, é assim. Quando se quer dar algum contra-exemplo naquilo que foi escrito, no enunciado que foi apresentado, aí sim. Se você quer provar que não vale isso que está aqui, basta você tomar. Se não valesse, né, é porque existiria um par de pares cuja soma não seria um número par. Mas aí é quando você quer dizer que está errado, que tentar encontrar algum contra-exemplo. Mas não é o caso aqui, porque a gente sabe que, aliás, a gente quer provar que é verdadeiro, né? Então, não tem nenhum caso que isso seja falso. Fala, Gabriel. Não, era isso que eu ia falar. Tipo assim, um exemplo não prova a veracidade, mas um exemplo pode provar a falsidade, né? Pode. Beleza. Não prova, mas... Pode mostrar que é falso. Isso. Pode mostrar Beleza. que é falso mesmo. Tá? Então, o próximo exemplo, tá? A soma de números de paridades opostas é um número ímpar. Então, a soma de números de paridades opostas é um número ímpar. Você fala paridade, você sabe que só tem duas paridades, né? Então, falar paridades opostas, você tem que usar algum conhecimento prévio, claro. Em tudo, você tem que usar conhecimento prévio, né? Primeiro, você tem que saber ler. Então, você tem que usar algum conhecimento prévio de que você é alfabetizado, né? E outra aqui é ter a clareza das definições das propriedades que são passadas, tanto por hipótese, tanto pela tese. Então, veja, a soma dos números de paridades opostas é um número par, ou seja, você quer tratar sobre números que têm paridades opostas e você quer concluir que a sua soma é um número ímpar. Eu falei par, né? Ímpar, tá? Então, uma reescrita disso. Se A é um número par e B é um número ímpar, então A mais B é um número ímpar. Concordam com isso? Isso daqui, eu até chamei a atenção aqui nessa frase, por que eu estou tratando A como par e B como ímpar? Primeiro, porque eu sei que paridade só posso ter duas. Par, ímpar. Utilizando coisas anteriores que eu já conheço. Além disso, o que eu estou utilizando aqui? Você pode falar que eu estou particularizando ao dizer que A é par e B é ímpar, mas é uma particularidade que se refere a ser sem perda de generalidade. Isso daqui é um termo muito utilizado, tá? Em muitas das vezes ele vai aparecer sem perda de generalidade, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, acontece, tá? O que significa o sem perda de generalidade? Significa que mesmo você particularizando essa situação, ou seja, A sendo par, B sendo ímpar, e por que eu estou particularizando? Porque também poderia ter o caso de A ser ímpar e B ser par, satisfazendo a hipótese de ter paridades opostas, né? Mas é suficiente eu analisar somente esse caso que tudo já está provado. Porque eles são equivalentes. Não importa, né? São equivalentes, não importa, isso aí. Então, por isso que se aplica esse termo de dizer sem perda de generalidade. Mas veja que nem sempre vai ser assim, sem perda de generalidade. Às vezes, você vai ter que tratar cada caso separadamente. Por isso que vai ter, na próxima aula, um tipo de demonstração que é por casos. É uma técnica que a gente tem também.
mas algumas coisas não precisa ter essa separação em vários casos, tá? Fala, Gabriel. Sem perda de genialidade, é bom usar quando ele diz para todo. Aí você pode pegar um exemplo específico que você já conheça, né? Aí depende, não, aí tá, depende. Por Depende exemplo, muito. eu usei muito em geometria, quando ele fala assim, para todo triângulo funciona tal propriedade. Aí se você mostrasse que sem perda de genialidade, você pode pegar um triângulo qualquer para provar aquilo. Aí sempre pegava um triângulo equilátero, ou então 3, 4, 5. Porque se você funcionar para qualquer triângulo, você pode escolher um triângulo qualquer. Aí você pode escolher um triângulo específico. Mas ao escolher um triângulo qualquer, você está particularizando. Você está tratando daquele caso que está dentro de um dos triângulos. Então não é bem assim, não. Entendi. Tem que ter cuidado. Muitas das vezes você pode particularizar e algo que você consegue provar para essa sua particularização já se aplica a todo mundo. Mas não é sempre, não. Entendi. Então, se ele fala, por exemplo, para qualquer, para um qualquer. Se eu falar, por exemplo, algo que não seja na geometria, só que me ver aqui agora. Sim. Falar, eu quero falar que todos vocês vão passar em FMC. Agora, como é que eu provo isso? Vamos supor que eu separe o conjunto dos alunos em alfabeto. Então, os alunos da letra A, os alunos da letra B e assim por diante. Tá? E se eu conseguir provar de alguma forma que os alunos dessa particularização que eu fiz, da letra A até a letra L, vão passar, não garante que todos os outros vão passar também. Entendi. Então tem que tomar cuidado. Perfeito. Fala, Eric. Aquilo que o Gabriel falou sobre triângulo seria um Corolário? Depende também. Depende. Porque, não, o que ele falou foi você querer provar algo que se refira a todo o universo, mas você, para demonstrar, utiliza uma subclasse, um subconjunto desse universo. Isso não é um corolário. Porque você ainda quer provar o todo. No corolário, você tem a demonstração do todo já. E aí, nem é sobre esse universo que você está tratando no corolário, muitas das vezes. Aí você muda um pouco o seu objeto de trabalho, que nem está necessariamente dentro daquele mundo ali, mas você consegue, de alguma forma, explorar vindo de um outro mundo que já foi provado no resultado anterior. São coisas diferentes. Aquele teorema lá da soma dos ângulos internos, você não mostrou a demonstração, né? Não, isso vai de geometria. Aí você olha em geometria. Não faz parte do curso eu ensinar geometria para vocês. Entendeu? O que fez parte aqui da aula, eu ter falado, foi como eu consigo utilizar esse teorema dentro de um outro resultado. E foi que eu comentei falando, mas nem escrevi. Entendeu? É isso aí, não é? Corolário, você prova uma outra propriedade usando uma outra que você usou só manipulando ela um pouco. Isso mesmo. Tá? Então, veja que aqui se encaixa isso de falar sem perda em generalidade, porque o outro caso é equivalente. E aí, caso você queira utilizar isso, é muito bom. Caso você possa utilizar isso, é muito bom. Entendeu? Assumir essa sem perda de generalidade. Bom, então a hipótese é que A é par e B é ímpar. A tese que eu quero provar é que A mais B é um número ímpar, certo? Então, aqui vai muito parecido com o que a gente acabou de provar, né? É você saber como que é um número par e você saber como que é um número ímpar, entender essa definição. É nela que você está trabalhando, né? Então, aqui fica bem direto, né? Como A é par, então A é um 2K para algum K pertencente aos inteiros. Como B é um ímpar, então B é um 2K' mais 1. Porque isso é a definição de ímpar, é sempre um par mais 1. Isso é o que define o ímpar. E você quer tratar algo sobre a soma deles, que aí bem direto fica 2K mais 2K' mais 1. E pronto, então você tem que o A mais B é uma soma de par com 1. Também utilizando bem o que a gente fez no resultado anterior, né? A ideia, né, a construção foi bem parecida, tá? Atenção aqui que eu chamo é o seguinte, vejam como isso aqui é escrito, tá? Eu estou falando talvez de jeito um pouco rápido,
mas depois no estudo de vocês, veem com atenção o que é cada frase que está sendo dita aqui, o que ela é importante para justificar o que você acabou de falar ou o que você quer falar a seguir. Então você tem que tratar bem os elementos que você está lidando ali. Então eu estou usando o A como 2K, mas quem é esse K? Então eu tenho que falar que K, nesse exemplo aqui, por exemplo, é pertencente aos inteiros. Tem que ser dito essas coisas. Você não pode pôr simplesmente jogar ali uma letra qualquer sem dizer de onde que ela é, para onde que ela vai, entendeu? Então tem que tomar cuidado nesse passo a passo da escrita. E nisso eu sou muito exigente também, tá? Então, é parecido com o que eu falei nas aulas de análise combinatória. A minha exigência é saber, é ver que vocês sabem escrever sobre o que você está argumentando. Tanto a análise combinatória para justificar a contagem que você está fazendo, quanto aqui, principalmente aqui, tá? Para ver que você sabe dizer claramente o que é cada coisa e onde você está aplicando ela. Beleza? Eu quero ir para os próximos exemplos, mas antes de ir lá, eu vou dar uma pausa para anotação, que é muito importante. Fala, Paulo. Coisa rápida. Você precisa fazer um quadradinho no final dessas demonstrações? Teve um professor que eu fiz da outra vez que pedia, exigia isso. Isso. Então, você vê que aqui eu estou fazendo com um escopo até mais, dizendo aqui, hipótese, teste, mais atenção para isso. Mas a gente usa assim. Então, as demonstrações, você, no final, põe um quadradinho. Você pode pôr o quadradinho aberto assim, né? Um quadradinho. Ou você pode pôr um quadradinho fechado, tá? Isso faz parte de uma escrita que a gente tem nos livros, nos artigos, a gente sempre põe para indicar para o leitor que terminou a demonstração ali, tá? Como eu estou usando tudo dentro de um slide, acabou que eu não coloquei. Mas é para isso que ele serve, é para indicar que você terminou aquela demonstração. E aí você pode usar CQD, que significa como queríamos demonstrar, ou você pode usar o quadradinho aberto, ou você pode usar o quadradinho fechado, ou você pode usar QED, que é como queríamos demonstrar em latim, tá? É outro jeito de você concluir uma demonstração. Ele é muito interessante quando você está escrevendo um artigo que você tem entre linhas muito curtas. E você ter uma visão um pouco a alto nível do que você está fazendo é importante. Tá? Então coloca, né? Nas suas questões, coloca também, né? Pode pôr. Não é uma exigência que eu faço aqui nesse momento, mas é algo que você pode pôr, não tem problema. Tá. Porque questão de prova é prove tal coisa, então vai estar embaixo no céu, você está provando, acabou ali, entendeu? É importante que você usa em vários outros contextos, né? Em artigos científicos, em livros e tal, mas... Fala, Érico. Se o aluno, além de provar, demonstrar, ele quiser adicionar um comentário aí, ele vai usar o quadrado? Se ele quiser o quê? Adicionar um comentário na prova. Não, comentário não se tem... demonstração, que você está dizendo? Terminou a demonstração, ele quer falar mais alguma coisa na questão, não sei. Bom, se você está demonstrando, você está dentro da demonstração ainda. Agora, se há um recado para mim, por exemplo, aí não, né? Aí está do lado de fora, alguma coisa do tipo. Não sei se eu entendi a pergunta. Eu respondi a sua pergunta? É que eu estava pensando se dava para escrever mais alguma coisa, mas é só a demonstração mesmo na questão. Demonstração. E aí você tem que pôr toda essa base, né, que vocês têm do que você está trabalhando e você tem que ter claro onde você quer chegar. A gente vai conversar melhor sobre essas coisas, tá? Vamos lá. Antes de eu avançar para os próximos exemplos e para o outro tipo de demonstração, eu vou falar sobre uma anotação que a gente usa bastante, tá? Talvez vocês até já conheçam, né? Ela é muito importante quando a gente utiliza expressões que são somas que têm um padrão. Veja só, 1 mais 2 mais 3 até n. Tem um padrão, não tem aqui? Eu sei como é o próximo, por exemplo. Eu sei quem vem depois do 3, porque eu entendo um padrão. Eu entendo essa regra que vai gerando esses elementos. Aqui é a mesma coisa. Vê, 1 vezes 2, 2 vezes 3, 3 vezes 4. Todos esses fatores aí estão numa soma. E cada fator desse tem uma regra, certo? E a regra, inclusive, é dada aqui, né? Aqui, aqui. Ou seja, é sempre um inteiro multiplicado pelo seu sucessor. Sempre assim, começando do 1.
não é? Beleza? Aqui também tem uma regra. Também tem uma geração aí bem determinada aí. 1 ao cubo, mais 2 ao cubo, mais 3 ao cubo. São todos aí numa soma, né? E você está conseguindo, então, entender como é essa regra. Aqui também tem uma regra, né? É uma repetição. E eu sei, se eu quisesse colocar mais, satisfazendo essa regra, seria 21 que apareceria. E assim iria. Aqui, a mesma coisa, olha. 2 vezes 3 ao quadrado. 2 vezes 3 ao cubo. Veja como alterou do 2 para o cubo, mas a base se mantiveram. As bases se mantiveram. Aqui, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. 2 ao quadrado, 3 ao cubo. Então, veja que tem uma certa relação também, né? Aqui o 2, os índices aqui são iguais a 1. Aqui os índices são iguais a 2, né? Os índices não, os expoentes, né? Aqui também vai subindo, né? Nesses casos aqui. Então, há um padrão nessas formações. E isso vai aparecer para caramba. Vocês vão ter contextos que essa regra vai ser dada por uma certa função. Vai ser dada por uma certa exigência que você entende bem a formação. Então, com isso, a gente consegue simplificar. A gente consegue simplificar o quê, no caso? A expressão, essa soma que está aparecendo aí. Por que eu preciso sempre colocar reticências? Ou colocar esses 3 primeiros e depois colocar a regra de formação? Não tem como eu fazer isso mais simples, mais rápido? Sim, existe como a gente fazer isso. E para isso que surge o símbolo sigma, tá? Sigma é a letra maiúscula, na verdade, essa escrita, né? É a letra maiúscula do sigma, tá? Que é uma letra grega, beleza? O sigma minúsculo é assim, né? Esse é o sigma maiúsculo, tá? E o sigma se refere à soma, beleza? Então, ele corresponde ao nosso S, né? Do nosso alfabeto aí, que nos remete justamente à soma. Então, esse sigma, ou seja, essa soma, ela vai ser o operador que a gente vai ter naquela expressão. Beleza? Veja que tudo aqui é soma. A operação que eu estou utilizando é de soma. Então, é o que a gente chama de somatório. Tá? Então, o sigma vai representar para a gente um somatório de fatores. E cada fator vai ter uma regra. Vai ter uma regra que vai facilitar para a gente, que a gente vai entender aquela expressão. Tá? Então, é assim que a gente escreve um somatório, tá? Isso daqui é o símbolo de soma. Então, na verdade, é o operador sigma, né? É uma soma que eu estou fazendo de termos que aparecem com essa regra que aparece aqui, o FI, que é o I, é a variável que começa em 1, vai até a N. E isso daqui eu vou iterando de 1 em 1. Então, primeiro o I aqui, no caso, vale 1. Ele vai ter, então, uma regra baseado no I igual a 1. Depois eu vou pôr o soma, que é o símbolo de mais. Eu vou colocar uma soma. Uma soma com essa função, agora com a variável I valendo 2. Soma com essa função, mas agora com a variável valendo 3. E assim eu vou incrementando de 1 em 1 até chegar a N. Então, indo para os exemplos, né? O que a gente tem? 1 mais 2 mais 3 até N, né? O que é isso? É simples, olha só. É um somatório da função. O que tem aqui dentro? É somente a variável. É somente o I que está aparecendo aí, que vai do 1 até o N. Simples assim. Então, isso aqui é o somatório de I, com I variando de 1 até N. Aqui, olha só. Ele é um somatório de I que multiplica I mais 1, com o I variando de 1 até N. Veja como está funcionando. Ó, isso daqui dá a regra, né? É sempre o elemento vezes o seu sucessor, né? Então, é sempre o I vezes o seu sucessor, né? E você está começando com o I valendo 1. É regra sempre começar com I valendo 1? Não, não é. Poderia começar com I valendo 2. E a soma começaria daqui, por exemplo. E aí aqui não seria I igual a 1, mas seria I igual a 2. Tá? Não tem nenhum problema nisso. O seguinte,
1 ao cubo mais 2 ao cubo, mais não sei o que lá. O que está acontecendo? É um i ao cubo que está aparecendo aqui. Então, veja, é uma soma de i ao cubo com i variando de 1 até n. Tá? A próxima, veja que é uma repetição, né? 21, 21, 21, 21. Mas qual é a função que eu estou aplicando aqui? Aparece variável? Não aparece, mas aparece a constante 21. Então, na verdade, é um somatório de 21. E a variável, no caso, não aparece aqui dentro, né? Não está aparecendo. Mas ela indica o número de termos que você tem na soma específica. Entenderam? O próximo exemplo. O próximo exemplo, na verdade, veja, tem duas regras aqui. Aqui. Nesse daqui, nos dois primeiros, né? Você tem o expoente do 2 sendo 1. No outro, você tem o expoente do 2 sendo 2. Mas em ambos, você tem esse incremento, né? 2, 3 e depois de novo, 2, 3. Isso daqui é um somatório de um somatório. Existem duas variáveis que se alteram aí, tá? Então, como é que a gente lê isso? É o somatório do somatório de 2 elevado a i vezes 2 elevado a j, vezes 3 elevado a j. Veja, as variáveis elas são distintas, tá? Então, você tem aqui no j, é o que está mandando o expoente do 3. Ele está variando do 2 até o 3. Ora ele está sendo 2, ora ele está sendo 3. Na variável do i, você também está variando, mas inicialmente, como é que fica? Ó, i primeiro é igual a 1. Então, você entra para cá. Entrando nessa função, quando o i é igual a 1, você vai variar todos os valores de j possível. Então, isso daqui é o seguinte, é igual um for dentro do outro for. For i, blá, 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 blá. Você tem o for j, blá, 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 blá. Você fixa o seu primeiro i, que no caso aqui é o 1, e varia todo mundo em relação ao j. Então, você tem 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 2, mais itero aqui. 2 elevado a 1, continuo, não mexi nesse iterador do lado de fora, vezes 3 elevado a 3. Acabou a iteração que eu tinha aqui. Então, saiu dela, voltei para cá. Estava com o i igual a 1, estou agora com o i igual a 2. E vario todo mundo aqui, começando de volta com o j igual a 2, indo depois para o j igual a 3. Isso é um somatório dentro de um somatório. Entendido? Isso foi essa pausa que eu fiz para anotação, porque vai aparecer pra caramba até o final do curso. Beleza? Professor, sim. Naquele exemplo aí do 21, eu só não entendi porque o i começou no 1, é no sentido do primeiro elemento ali, é isso? Pode ser também 2. Pode começar do 2 aqui e até o 5 no caso, não tem nenhum problema. O que você tem que colocar aqui é o número de termos que você tem que colocar, que existe naquela soma. Ah, tá. Então, começa com o i valendo 1, vai ter o 21. Vai somar com o i valendo 2, você vai ter o 21. Vai para o i igual a 3, vai ter o 21. Vai ter o i igual a 4, vai ter o 21 e acabou. Entendeu? Se você começasse do i e fosse até o 6, não seriam 4 termos, mas seriam 6 termos, por exemplo. Entendeu? Entendi. Aham, valeu. Então, aqui já aparece uma primeira aplicação, uma primeira utilização dessa notação de somatório. Sangue de Jesus tem poder, Brenda. Então, vamos utilizá-la, tá? É ter paciência, é ter calma. Primeiro, quando aparece alguma expressão que está no somatório, não é se apavorar, mas é tentar entender o que ela está se referindo. Na verdade, é até mais simples você ter uma simbolização assim, porque você vai entender a essência. O que está aqui, a função, é a essência da formação. Então, aqui é a essência desses termos aqui. E aí fica até melhor para você enxergar. Mas você pode, tendo uma escrita assim, escrever o que isso significa, de fato, numa soma, né? Então, você quer provar aqui que para qualquer K que você tome como natural, você tenha valendo que a soma dos K primeiros termos é igual a K que multiplica K mais 1 dividido por 2. Entenderam isso que eu acabei de falar? Entenderam que isso que eu acabei de falar é de fato que está escrito aqui?
A soma dos K primeiros termos, ela é igual a essa expressão que aparece aqui. K que multiplica K mais 1 dividido por 2. Fala aí. Então você vai repetir essa fração aí, trocando K. Não, trocando K por 1 até chegar em K? Não, porque você não sabe quem é K. Aí que tá, você não pode trocar por valores específicos, porque você quer provar que isso aqui vale para todo K que pertence aos naturais. Então, não é com o exemplo que você vai provar, entendeu? Porque K você não sabe quem é. É qualquer um que você queira. Tá? E aí que tá o grande lance. Aliás, esse problema aqui, abrindo uma aspas, ou parênteses, Gauss é um matemático que foi muito famoso, né? Ele é muito famoso. E ele, várias coisas que a gente conhece, foi ele que provou, foi ele que fez. O próprio estudo de probabilidade foi todo elaborado por Gauss, e inúmeras outras coisas que a gente estuda também foi elaborado por ele. Tem uma historinha, né, que contam e dizem, e é verdadeira, que ele provou isso daqui quando ele era criancinha. Ele estava na escola, ele tinha, sei lá, 7, 8 anos, e aí a turma estava fazendo muita bagunça, e aí a professora falou só, vocês estão muito bagunceiros. Então, me fala aí a soma de 1 até 100. Foi o castigo, né? E aí, pô, aquilo demandaria trabalho, né? Porque você teria que fazer o quê? 1 mais 2, 3. Aí vai 3 mais 3, 6. 3 mais 4, 7. E vai seguindo. E vai seguindo até chegar a 100, vai ver quanto dá essa soma. Então, ela tipo, pô, vamos ficar aí um maior tempo fazendo isso. 5 minutos depois, ele já tinha um resultado. Então, o que ele fez? Ele não fez essa soma, mas ele provou, ele deduziu essa fórmula daqui. E ele conseguiu fazer, instalar de dedos. Era só fazer uma multiplicação, dividir e pronto. E o que a gente vai ver aqui é a demonstração que a gente conhece desde dele. Na verdade, ele que elaborou, né? Ele teve essa ideia, tá? E ela é muito legal. Olha só. Então, vamos primeiro desenvolver o somatório, tá? Então, o que significa desenvolver o somatório é você entender o que de fato está aparecendo ali, tá? Então, o que é a soma de I variando do I igual a 1 até K? É você ter 1 mais 2 mais 3. Caraca, todo período eu estou para mudar isso no mudo, tá? Aqui está K, aqui está N. Então, vamos ver como é que eu vou usar, só para eu ter mais claro qual letra que eu tenho que usar. É N. N, tá? Então, aqui, troca por N. Aqui, troca por N. Aqui, troca por N. E aqui, troca por N. Tá? Beleza? E aí, o que você faz? Beleza, o que eu quero saber é a soma desses N primeiros termos. Então, é do 1 até o N. Beleza? Olha só, a gente sabe disso. Agora, vamos dobrar isso, tá? Ou seja, vamos fazer um 2 que multiplica essa função. O que é isso? É essa soma mais essa soma de novo. Concordam com isso? Então, é de 1 até N mais de 1 até N. Tá legal? Agora, por que eu estou fazendo isso? Por que a gente está fazendo isso? É por um motivo muito simples. Olha o padrão que vai se formar. Pega esse primeiro aqui e soma com esse último. Quanto que dá essa soma? N? 1 mais N dá quanto? Dá N mais 1. N mais 1. N mais 1. Agora, pega esse 2 e soma com o anterior ao N. Que é o anterior a N? N menos 1. Dá N menos 1, né? E Dá aí N você mais 1. somando esse com esse dá quanto? N mais 1. N mais 1. Isso. E Pega assim o por 3, diante. vai fazendo isso. E aí, no último caso aqui, por exemplo, pega o N e soma com esse primeiro. É N mais 1 também. Então, olha o padrão que ele encontrou. E a gente sabe que a gente pode fazer essas somas assim, o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, e assim vindo sem problema. Por quê? Porque a gente conhece de propriedades anteriores que a soma ela é
comutativa. Você pode inverter sem problema, embaralhar à vontade os números numa soma. Então, você tem n menos 1 que está... Aliás, n mais 1, né? É o estado da soma, né? N mais 1, N mais 1. Que ela está aparecendo quantas vezes? Olha só, o dobro da soma que eu quero é igual a quanto? A 1 até n mais de 1 até n, somando. Mas, na verdade, 1 mais n é n mais 1. 2 mais n menos 1 é n mais 1. Então, vocês concordam que eu estou juntando vários n mais 1 por aí? E quantos são esses n mais 1? N mais 1 sobre 2. Não. Quantos são esses n mais 1 que estão aparecendo aí? Então, isso daqui dá n mais 1. É o primeiro com o último. Isso daqui dá n mais 1. É o segundo com o penúltimo. Isso daqui dá n mais 1. É o terceiro É só ver com que o 1 está indo de 1 até n, né? Então são n vezes, né? Isso, são n vezes. Isso mesmo. Então, olha só. O primeiro aqui está se juntando com esse último. O segundo está se juntando com esse. Então, você tem 1, 2, na verdade, até esse se juntar com esse. Então, você tem n mais 1 termos nessa soma. Perdão, n termos nessa soma. Beleza? Você tem esse primeiro se juntando com o último. Você tem esse segundo se juntando com o penúltimo. Até o último aqui se juntar com o primeiro daqui. Esse juntar, você está gerando um novo termo, né? N mais 1, N mais 1, N mais 1, N mais 1, ou seja, N termos, porque é um para cada aqui que você junta com o outro lado. Então, você tem N termos. Ou seja, essa soma ela é igual a quanto? N que multiplica N mais 1. É o quanto vale toda essa soma aqui. E o que você quer não é saber quanto que é o dobro da soma, mas é quanto que é essa soma. É só dividir agora. Então, você passa dividindo. Então, a soma dos N, no caso não K, né, só recapitulando, dos N primeiros termos é N que multiplica N mais 1 dividido por 2. Entenderam? Alguma pergunta? Só uma observação é que aqui, com a escrita do LaTeX que eu fiz, né, a soma ficou assim, né? A soma... Eita, caramba. Aqui ficou o I, né? E 1 e aqui N. Certo? Isso é por causa do LaTeX. Ou, na verdade, ficou até mais em cima, né? Ficou aqui, né? Do lado. Mas era só mudar a opçãozinha que eu tinha lá, mas não mudei, que aí você teria o formato igual eu apresentei antes. Aqui embaixo e aqui em cima. Dá na mesma, Mas... tá? Ah, tá. Dá Eu na ia perguntar mesma. se tem problema. Não, dá na mesma. Na verdade, eu recomendo que vocês façam assim, se caso vocês façam à mão, né? Pra ficar mais direitinho. Mas, enfim, você pode fazer isso também, não tem problema não. Então, uma coisa importante a vocês... deixa eu apagar logo. Não sei se vocês já estudaram cálculo na vida de vocês, mas em cálculo se estuda o conceito de integral, derivada e integral. O somatório, na verdade, é exatamente o que a gente entende como integral. Então, inclusive as letras, né? A letra da integral é assim, ó. É aqui assim. É a integral de algum i indo de um lugar até tal lugar. E você tem uma função aqui, e aí a função é em x, né? Então é em x que você põe aqui. É mais ou menos assim. Então, só que na integral é uma soma, sendo que do 1 até o n, você tem infinitos termos. Enquanto aqui não. Aqui a gente itera um em um, discretamente falando. Então, aqui a gente vê uma diferenciação da matemática discreta para a matemática contínua. Aqui você tem infinitos elementos de 1 até n. Então, depois do f de x, para x, no caso, né? Para x valendo 1, entendeu?
Então, quem vai ser o próximo que você vai pôr nessa soma? Você não sabe quem é, porque tem infinitos. Entendeu? Mas aqui não. Aqui a gente sabe. É uma soma discreta. Então, depois do 1 é o 2, depois é o 3, é o 4, assim até chegar a n. Enquanto aqui não. Isso é o que se estuda em cálculo. Como se encontra a resposta desse tipo de problema. A gente calcula o infinito. O que significa calcular infinito, Eric? É que tem infinitos números, né? Então, basicamente, a gente está calculando a soma do infinito. A gente... Onde? Onde exatamente está falando? Na integral? Não, a gente não quer saber quantos são os infinitos que existem. É infinito. O que a gente quer saber é a soma em relação a essa função. Vai ter um papel importante, inclusive em área. Em área de superfície associada a essa função aqui. Mas é papo para estudo em cálculo. Entendeu? Mas o que muda são as variáveis aqui. Aqui você sabe, tem n termos, de 1 até n. Aqui de 1 até n você tem infinitos termos. Então você não tem essa ideia. Você não tem como fazer essa soma discretamente falando. A não ser por métodos numéricos. Fala, Gabriel. E aí você estuda em outras disciplinas. É que é tipo você pegar uma coisa, dividir em partes muito pequenas. Que é Travou. Tipo... Alô? Foi? Travou, Gabriel. Aqui Alô, tá funcionando? Agora tá. Não tava te ouvindo, não. É que eu tava falando que, tipo assim, é tipo você pegar sei lá, um quadrado, dividir ele em partes muito pequenas e depois somar tudo. Quando você divide em partes muito pequenas, você está derivando. Quando você... não é necessariamente derivar. Isso é a dedução que a gente tem em relação à integral. Aí Você quando vai você soma separando tudo, na você tá metade, na metade, na metade, na metade, na metade. É isso que a gente ensina em cálculo. E depois soma tudo. Depois Aí soma o tudo. integral é você somar tudo. E ver como a letra se parece, né? Na verdade, isso aqui é um S também, só que é um pouquinho mais estilizado. Tá? Beleza, mas vamos continuar aqui, que a gente tem muita coisa para ver. Oi? Falei que era a letra cursiva, outra de forma. Pode ser. Talvez tenha mais a ver com o meu S. Meu S é zoado assim. Então, olha só. Aqui, de novo, uma outra fórmula envolvendo somas, né? Então, aqui a soma da função, que agora ela é 2i menos 1. 2i menos 1, com o i variando de 1 até k, é igual a k ao quadrado. Para todo k que você pega natural. Vai ser bem parecido. Aqui, a gente pode enxergar como um corolário até do resultado anterior. Por quê? O resultado anterior a gente vai utilizar aqui dentro. Tá? Olha só como. Isso aqui é um somatório. Então, o somatório você pode separar em somatórios, dado que você tem uma separação por meio da subtração. Concordam com essa transformação? Sim. Então, você está separando todos os menos uns, né? E colocando de um lado. Então, o somatório só em relação aos uns. E aqui o somatório só em relação aos dois is. Só isso. Só fiz isso. Você vai usar a fórmula da outra questão? Exato, porque ela vai aparecer aqui. Como? Note que no primeiro somatório, o 2 aparece em todos os termos. Certo? Nesse primeiro somatório, olha, tem sempre um 2 multiplicando cada termo que está ali dentro. Quando você tem uma soma e você sempre tem uma repetição de um mesmo termo, o que você pode fazer com ele? Não pode colocar ele em evidência? É aqui a mesma coisa que a gente faz. Então, ao pôr o 2 desse somatório em evidência, você tem essa nova soma. É o 2 que multiplica a soma dos is menos a soma dos uns. Fala, Gabriel. Professor, como ali na direita não tem i na soma dos uns, ele vai ficar só repetindo 1 até k vezes? Isso, é igual a gente Não é mais fácil eu colocar, então, menos k? Pode colocar direto, não tem problema. Mas pode colocar assim também. Pode colocar assim também? Pode, aqui, ó. Eu usei isso aqui atrás, ó. Não... Só estou usando a notação de somatório. Tá bom. Não, entendi que pode, não precisa... Aqui, ó. Também não tem. Entendeu? Sim, entendi. Ele é só para indicar quantas vezes ele vai fazer. Quantos fatores existem, isso. Entendi. Isso. Perfeito.
Aí, beleza. Foi mal, teve que voltar tudo, foi mal. Nada, problema não. Então, aqui coloquei em evidência, né? E aí sim eu já resolvi isso aqui, ó. Colocando o 2 em evidência, olhando para o outro somatório, você já vê direto que você tem o 1 que aparece K vezes. Então, você tem o menos K aqui direto. Tá? E aqui tá bonito já, porque você sabe resolver por conta da proposição 3. Então, veja como isso daqui, essa proposição 4, a gente pode enxergar ela como um corolário. E aí você tem, né, a substituição dessa fórmula aqui por K que multiplica K mais 1 dividido por 2, cortando o 2 com 2 e fazendo as devidas contas aí, você vai chegar exatamente ao K ao quadrado, certo? Porque aqui fica, colocando o K em evidência, né, você tem aqui dois termos, né? K que multiplica K menos 1 menos K. Coloquei o K em evidência, então ficou K mais 1 menos 1, sobrou só 1 ali, né? Então, você tem K mais 1 menos 1 é K. Então, é K vezes K, que é K ao quadrado. Acabou a conta. Beleza? E aí, como a gente utilizou a proposição 3 assim bem direto, fica com a proposição 4 sendo dita, inclusive, como corolário, né? Só me lembro de ter usado sigma no binômio de Newton. Isso, a gente usa muito no binômio de Newton. Uhum. Infelizmente, não é... Eu não apresentei para vocês o binômio de Newton. Mas tá lá no YouTube lá. Tem uma aula lá que é sobre isso. Então assiste lá, que é uma aula muito linda. É uma das aulas que eu mais gosto no curso, é a aula sobre binômio de Newton, porque eu provo toda aquela fórmula do binômio de Newton lá. E utilizando combinação. Utilizando combinação, a gente prova tudo que está lá. É muito maneiro, é muito maneiro. Eu só tirei para eu ter mais aula de exercício. Fala aí, Lucas. Na nossa última aula, né, antes do recesso, só tinha eu e mais 10, sei lá, não sei quantas pessoas tinha. A gente até conversou sobre isso, né, que você foi mostrando o tutorial e tal. Eu falei assim, professor, isso aí parece relação de Stifel e tal. Aí tu falou assim, é mesmo. Eu tava pensando assim, mas onde que o professor deu essa aula? Será que eu faltei? Mas tu não deu, né? Binômio de Newton, não. Ah, tá. E nem em relação de Stifel, não? Não, isso sim. Claro. Triângulo de Pascal. Isso. É que eu pensei que eu tinha faltado alguma aula. Não. Aqui, então. É a aula que viria logo depois da de triângulo de Pascal. É binômio de Newton. Ah, entendi. Inclusive, isso que eu acabei de falar, essa notação, eu tirei dessa aula para passar para cá, porque como a aula de binômio de Newton não tem aqui nesse período, aí eu passei para essa, que é onde eu ia usar já direto, o somatório. Entendeu? Mas assiste lá, é maneiro. Bom, ok, então vamos avançar para o próximo. Vê que aqui tem um outro tipo de proposição que, na verdade, vocês já sabiam provar. Olha isso. Seja A um conjunto arbitrário com N elementos, então a cardinalidade do conjunto das partes de A é 2 elevado a N. Nem preciso provar isso, porque isso a gente viu na aula de princípio multiplicativo. Então, isso é a demonstração. Não isso que está aqui, né? Mas utilizando o que a gente fez lá atrás, usando o princípio multiplicativo para provar que o número de subconjuntos de um conjunto com N elementos é 2 elevado a N, prova esse resultado aqui. Entenderam? Beleza? Vou para a próxima. Tá legal? Sim? Sim. Tá. E aí, só para, talvez vocês, não sei se vocês não lembram como a gente prova isso aqui, um jeito de você pensar é numa configuração, né? O que é uma configuração nesse caso? É um subconjunto. Um subconjunto, porque você está querendo saber quantos subconjuntos existem para um conjunto. Então, um subconjunto, uma configuração, é você ter os elementos no conjunto. Então, para cada elemento que está no conjunto, você tem uma configuração e você vai ver se o elemento está ou não está no conjunto. Então, você tem duas possibilidades para cada elemento em um conjunto arbitrário que você tome para saber o número de elementos que tem naquele subconjunto. Então, o número de subconjuntos é 2 vezes 2 vezes 2 para os n elementos. Então, 2 elevado a n. Esse é o argumento. Fala, Érico.
Dá para usar análise combinatória também? O que eu estou falando é análise combinatória. Ah, tá. É isso que eu estou fazendo aqui. Entendeu? Bom, próximo. Todo número composto N é divisível por um inteiro primo N1, que é menor ou igual que raiz quadrada de N. Essa proposição aqui é muito interessante, tá? Ela mostra para a gente um critério que você tem para você saber se um número é composto ou se ele é primo. Você quer saber se o número ele é primo? É fácil, só demanda tempo. Falando em termos computacionais. Tá? Se você pega um número com inúmeros bits aí, você vai gastar muito tempo para verificar se ele é primo ou não. E essa redução que a gente faz aqui ajuda em vários casos. Tá? E aí, se você está considerando esses exemplos pequenos que a gente utiliza no dia a dia aqui, em estudos, assim, você consegue resolver muito mais rápido. Inclusive em termos de programação. Se você tem que saber se o número é primo ou não, você não precisa ficar dividindo os números que vão do 2 até chegar a ele. Você pode parar antes. Você pode parar na raiz quadrada daquele número. Então, por exemplo, você quer saber se 101 é um número primo. Então, você não vai ficar dividindo números de 2 até o 100. Não precisa. Você pode, mas não precisa. Basta você ir dividindo os números do 2 até o 10. Entendeu? Porque raiz quadrada de 101 é 10, alguma coisa. Então, basta ir até ali. Se para nenhum daqueles ali você conseguiu o divisor, então quer dizer que ele é primo. Olhando assim, né? É bem razoável, é bem rápido fazer isso. Fala, Eric. O professor de laboratório uma vez já fez um programa assim, só que ele fez até a metade do número. Pode ser também, não tem problema. O lance é que, se vocês lembrarem de funções, crescimento de funções, vocês vão ver que o crescimento de raiz quadrada de n, ele é um pouquinho mais lento do que do n sobre 2. Então, o que eu estou falando em relação a isso? Aqui você tem uma função, tá? O n sobre 2, ele vai crescer mais ou menos assim. Tá? Beleza? É mais ou menos o crescimento de n sobre 2. Então, por exemplo, para 4, aqui vai estar 2. Beleza? E como é que é o crescimento de raiz quadrada? É mais baixo. Só você Ele botar está acima ou ele está aqui. abaixo? Isso, ele está mais abaixo. Ele é uma coisa mais ou menos assim. Ele cresce, né? E é uma curva. Desculpa, o desenho está bem feio. Mas ele é uma... não pode ser reta. Não é reto, é uma curva. E quanto maior o número ali, maior vai ser a diferença, né? Isso, você vai ter muito menos casos. Isso. Então, por isso que faz sentido você também tratar o n sobre 2 como limite superior. Então, por exemplo, no 101, você iria verificar não até o 10. Estaria aqui, né? Mais ou menos o 10 aí. Mas vai verificar até o 50. Entendeu? Entendeu, Eric? Acaba exigindo mais memória? Vai fazer mais... Não é exigir mais memória. Acaba fazendo um procedimento maior. Vai ter mais passos aí. Memória não vai precisar porque você não está guardando nada, mas vai demandar mais processamento. Entendeu? Bom, e aí isso que a gente quer provar. Uma coisa é saber utilizar, outra coisa é provar que isso é verdadeiro. E aí é o que a gente vai fazer agora, provar que isso é verdadeiro. Tá? Ou seja, todo número composto, n, é divisível por um inteiro primo n1, que é menor ou igual a raiz quadrada de n, tá? Então, bom, primeiro, olha só, escreva n como produto de dois números. Por quê? Você está trabalhando sobre o número que ele é composto. Ok?
é a sua hipótese. O número é composto. É composto. Se ele é composto, é daí que você tem que fazer alguma coisa para conseguir essa consequência. A gente vai ver. Só uma observação, uma outra observação, né? Tá claro para vocês que o número é composto. Então, ele tem um divisor que ele é menor ou igual do que raiz quadrada dele? Pelo que está escrito nesse enunciado? Tá claro para vocês? Ou seja, o que quer dizer? Se ele é composto, então tem. O que quer dizer? Se você está tomando um número, n, porém, ele não tem um fator primo menor do que a raiz quadrada dele, então ele não é composto. Porque é algo que precisa ter um número composto. Entendeu? O número composto precisa ter um inteiro, que é divisor dele, menor ou igual do que a raiz quadrada dele. Tá? Então, beleza. O número é composto, é nessa hipótese que a gente está trabalhando. Então, n, vamos pensar que existe aí dois fatores que você multiplica e dá n. n1 vezes n2. E aí, vamos assumir que o n1 é menor do que n, claro, o n2 também é menor do que n. Beleza? Porque você não pode ter n1 igual a n. Porque se n1 é igual a n, então n2 é igual a 1. Então, não são dois fatores aí de divisão que a gente considera num divisor para não ser primo, né? Beleza? Tá claro isso? Ok? O n, ele é igual a n1 vezes n2, e claramente ambos eles são maiores do que 1 e menores do que o próprio n. Tá? E aí, vamos supor que um é maior do que o outro, ou maior ou igual ao outro, né? Então, n2 é maior ou igual do que n1. Vamos assumir isso. Isso entra no lance de se falar sem perda de generalidade. Basicamente, você está supondo, são dois, um é maior ou igual do que o outro. Beleza? E aí, bom, o caso em que o n1 é maior ou igual do que n2 vai dar na mesma, é análogo. Então, é sem perda de generalidade isso. Então, olha só. N é igual a N1 vezes N2. Mas a gente sabe que o N2 é maior ou igual do que o N1, né? Então, N é maior ou igual do que N1 vezes N1, então N é maior ou igual do que N1 ao quadrado. Então, o que a gente conclui? Racionalização, né, do quadrado é a raiz quadrada, né? Racionalização não, radiciação, né? Radicalização, uma coisa assim, né? O contrário, né? O oposto do quadrado é a raiz quadrada, né? Então, você tem que o N1 é menor ou igual do que raiz quadrada de N. Bem simples, tá? O lance é, N1 é o quê? É um divisor de N, porque foi da hipótese que a gente estabeleceu. E a gente sabe que existe, então, esse N1 que é menor ou igual do que a raiz quadrada do N. Acabou? Não exatamente, porque eu estou falando sobre ser primo. Não sei que N1 é primo. Pode ser que não seja. Não usei nada em relação a ser primo aqui. E é isso que a gente vai fazer agora. Tá? Então, a gente sabe que o N1 ele pode ser primo ou ele pode não ser primo, né? Então, vamos considerar P um fator primo de N1. Por quê? Se N1 for primo, acabou. Você já tem, então, que tem um fator primo de N, que é o N1, que é menor ou igual do que a raiz quadrada de N. Mas pode ser que o N1 não seja um número primo. Mas se ele não é um número primo, existe o teorema fundamental da álgebra que diz que o número ou ele é primo ou ele é um número composto. Se ele não é primo, então ele é composto, então ele tem fatores primos. Então seja P um fator primo desse número, N1. Como o N1 é menor ou igual do que a raiz quadrada de N e P é divisor de N1, por que P é divisor de N1? Porque foi o que a gente considerou o P ser um fator primo de N1. Então, P é um fator, ou seja, é um divisor. Então, ele necessariamente é menor ou igual a N1. Então, ele é menor ou igual a N1, que é menor ou igual a N, a raiz quadrada de N, porque o N1 é menor ou igual a raiz quadrada de N. Então, acabou. Porque você tem que P é um divisor de N1, então, N1 pode ser escrito como P vezes K,
para algum K que seja inteiro, e a gente sabe que pode escrever isso porque P é um fator primo desse N1. Então, dessa mesma forma, N é N1 vezes N2, né? Que então é P vezes K vezes N2. Então, você sabe que N possui um fator primo, que é P, que no caso aqui é o fator primo de N1, que é menor ou igual à raiz quadrada de N. Entenderam? E acabou essa demonstração. E aí? Sem perguntas? Só medo. Sem perguntas, gente? Eu não entendi aquele ali no N1 igual N2, aí tem um 1 embaixo. Onde, Eric? Ali embaixo do suponho aqui, que tem que N1, N2 é maior ou igual a N1, N1. Ah, embaixo aqui? Esse último N, esse 2 e 1 é o quê? Esse aqui? Não, o último N ali, ó. N2 e tem 1 embaixo. N1 vezes N1, N1 ao quadrado. Ah, tá. E aí você tem que N1 N é maior ou igual do que N1 ao quadrado. Então você tem que N1 é menor ou igual do que a raiz quadrada de N. Não, é que tem um ali embaixo do 2, eu não entendi isso não. Aqui, ó, N1. N1. Ah, tá. Eu pensei que era só o N ali. Aí eu Não, o N está aqui. Você tendo essa informação aqui, eu só troquei aqui, ó. N2 é maior ou igual do que N1. Então, N2 é maior ou igual do que N1. O N1 continua aqui, ó. E por que eu fiz isso? Porque ficou N1 ao quadrado. Eu tinha esquecido do N1, achei que isso era uma fórmula de cálculo novo. Não. E aí você consegue concluir que N1 é um divisor, porque você já tinha dado isso como hipótese, e vai ser menor ou igual do que a raiz quadrada de N. Tá? Beleza? Posso continuar? Vou continuar, hein? Então, tenho 10 minutos, que na verdade não tem muito o que falar aqui. É só mesmo fazer vocês enxergarem o que é a contrapositiva. Então, a contrapositiva é a seguinte: a gente está falando agora de uma nova técnica, tá? É a contrapositiva. Pausa, gente, respira e vamos lá. Ó, você tem uma implicação que é o que você consegue, é o que você quer provar. P é a hipótese, Q é a tese, tá? Se vocês retornarem à aula 2 sobre equivalências lógicas, vocês vão ver, e mesmo montando a tabela verdade, vocês vão ver que essa fórmula é a mesma coisa, ela é equivalente a esta fórmula que está aqui. P implica em Q é equivalente a não Q, que implica em não P. Tá claro? Beleza? São fórmulas equivalentes. Beleza, gente? Sabendo disso, aí a gente usa a nosso favor. Porque olha só, o que é uma demonstração por contrapositivo? Bom, você quer demonstrar que P implica em Q. Então, o que foi que a gente veio fazendo? Usando a hipótese, as informações em relação a P, a gente conseguia trabalhar nelas e chegar até a conclusão que isso que a gente viu, isso que a gente fez. Mas agora, a contrapositiva induz a gente a fazer diferente, que é o seguinte: é você ter um novo enunciado, que é a hipótese agora é a negação da consequência que era a anterior. E a consequência agora é a negação da causa que era anterior. Você tem um novo enunciado que é equivalente ao anterior. É nesse novo enunciado que você vai trabalhar.
Então, é nessa hipótese que você vai trabalhar e nela você vai conseguir provar o que você quer, que é a negação do P. Tá? Então, rapidinho, Erickson, vamos ver logo um exemplo aqui, que é o seguinte. Ó, se A e B são números primos entre si, então A e B não são ambos pares. Então, veja, você tem uma causa e você tem uma consequência. Você tem bem claro aqui quem é a hipótese e quem é a tese. Então, a contrapositiva é um novo enunciado, que vai ser o quê? A hipótese vai ser a negação disso que está aqui. Então, isso que está aqui é o quê? A e B não são ambos pares. Então, a nova hipótese é que A e B são ambos pares. A consequência é a negação disso daqui. A e B são números primos entre si. E a nova consequência, então, é A e B não são primos entre si. É esse novo enunciado que você quer trabalhar. É isso que está aqui. Você demonstrando isso daqui, você demonstrou o que você queria, porque são enunciados equivalentes. E só antes do Érico falar, eu vou concluir logo, já que eu comecei. Então, qual é a nova hipótese? A é par, B é par. Ambos são pares, tá? Então, A é igual a um 2K, B é igual a um 2K', tá? Para K e K' pertencente aos inteiros, né? Então, veja, ambos possuem o 2 como divisor comum. Ok? Porque o 2 é divisor de A, o 2 é divisor de B. Ambos são pares, porque é a hipótese que a gente tem. Então, qual é o máximo divisor comum entre eles? Então, eles têm o 2 como divisor comum. Então, é necessário que o máximo divisor comum entre eles é algum D que necessariamente ele é maior ou igual a 2, e 2 é maior do que 1. Então, significa que eles não são primos entre si. Porque não ser primo entre si significa que o máximo divisor comum entre eles é maior do que 1. E você sabe que pelo menos o 2 é divisor comum. Então, o máximo divisor comum é maior ou igual a 2. Porque ser primo entre si, aí significa o máximo divisor comum entre eles ser o 1. Mas você quer concluir que eles não são. E, de fato, eles não são, porque tem o 2 que é comum, é divisor comum a ambos. Entenderam? Quer perguntar, Eric? Eu ainda não entendi esse números primos entre si. Aí se refere a você entender o que significa eles serem primos entre si, a definição prévia. MDC de A e B, o que é isso? É o máximo divisor comum entre eles. Ou seja, quem são os divisores de A? Tem lá. Quem são os divisores de B? Tem lá. Qual é o maior que divide os dois? Esse é o máximo divisor comum. Então, pode ser que o máximo divisor comum seja 1. Por exemplo, MDC, eu falei isso já em aulas anteriores, de 9 e 4. Qual é o máximo divisor comum entre eles? 1. 9 é primo? Não. 4 é primo? Também não. Mas 9 e 4 são primos entre si. Porque o maior fator que divide ambos é o 1. Então, é o máximo divisor comum. Isso é o que define eles serem primos entre si. O que você quer concluir em relação a A e B, dado que eles são pares, é que eles não são primos entre si. E, de fato, eles não são, porque você tem um 2 já que é comum a ambos. Entendeu? Tá? Bom, vou passar aqui já o último slide. Nesse último slide, eu vou passar uma série de proposições, inclusive elas estão na lista. Então, elas estão escritas de uma forma, sendo que a reescrita delas é a contrapositiva. Então, veja só, se P ao quadrado é par, então P é par. É isso que você tem que provar.
é o que você quer argumentar como sendo verdadeiro. Porém, você tendo a contrapositiva dela, é muito mais fácil. É você provar que P ímpar implica em P ao quadrado ser ímpar. Porque, veja, a causa é a negação dessa consequência e a consequência é a negação dessa causa. É com isso que você vai trabalhar. E vocês façam aí em casa, tem na lista isso também. Se x vezes y é ímpar, então x e y são ímpares. Então, o que é a contrapositiva? Se x ou y é par, então veja como é importante o entendimento da que a gente viu na aula 1, aula 2, que é negação de enunciados, negação de componentes. Estão vendo como tudo se encaixa? Estão vendo? Você entender o que é a negação de uma conjunção, ou seja, o que é isso? É a lei de De Morgan. É as negações de disjunções. X é ímpar e Y é ímpar. Você quer negar isso, então X é par ou Y é par. Então veja como é importante vocês lembrarem disso tudo. E a conclusão é que X vezes Y é par, porque é a negação disso que está aqui. Se X mais Y é par, então X e Y têm a mesma paridade, né? Então, se X e Y possuem paridades distintas, então X mais Y é ímpar, ou seja, é reescrita pela contrapositiva. Se X mais Y é par e Y mais Z é par, então X e Z têm a mesma paridade. Então, olha só, se X e Z possuem paridades distintas, então, olha só, X mais Y e Y mais Z possuem paridades distintas, porque é a negação de você falar os dois são pares, é o quê? Significa que os dois têm paridades distintas, um é par, outro é ímpar, ou os dois são ímpares, certo? As duas somas são ímpares, beleza? Então, veja só, isso daqui que eu fiz foi uma reescrita do enunciado que foi apresentado por meio de uma contrapositiva, e vocês vão ver nos estudos de vocês que a contrapositiva desses enunciados aqui se torna muito mais simples a sua demonstração. Isso não quer dizer que não seja possível demonstrar de modo direto. É possível, mas a contrapositiva auxilia muito. E façam isso, e também isso vai ter na lista. Tem lá na lista. Deem uma olhada lá, estudem isso. Beleza? Vou ter que encerrar, que já são 8 horas. Tá? Alguma pergunta? Não, professor. Valeu. Obrigado. Ok. Então tá, gente. Boa noite, professor. Boa noite aí, família. Boa noite. É realmente bem mais fácil mostrar por contrapositivo mesmo. Nesses casos, sim. Vocês vão ver que em vários, sim, mas em outros a direta já fica mais fácil mesmo. É só modo de vista das coisas também. Tá? É que a fórmula ajuda bastante a montar a frase. Esses exemplos são bem assim, né, em relação a essas fórmulas que você vai conseguir montar. Mas a gente pode generalizar isso para vários tipos de objetos. Não necessariamente isso que se refere à soma, nem nada, não. Beleza? Tem como ter mais de uma hipótese? Tem. Aqui tem mais de uma hipótese. Ou aqui? Cadê? Aqui. Ah, sim. Você tem isso, tem isso. É claro, é pelo ou, né? Mas pode sim. Vai dar exercício, né, professor? Quê? É exercício, tu vai dar. Olha lá na lista, tem lá na lista. Já. Tá? Valeu, professor, eu ia te falar do Valeu, livro, professor. mas eu te mando e-mail para. Me manda um e-mail. Me manda um e-mail. Tá, valeu. Valeu, falou. Tchau, Boa noite aí, tchau. Valeu. Boa noite.